Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um conto aqui pra vocês. E vai ser um vídeo com spoiler, tá? Porque é um conto curtinho, é um conto super legal e eu vou até o final com vocês. Eu trouxe, gente, um conto de um autor que eu gosto muito, que é o Guy de Maupassant, que é um autor francês. Guy de Maupassant foi considerado um dos, ou o melhor contista francês do seu tempo. E, muito importante, a gente acaba trazendo o Guy de Maupassant falando sobre os contos mais de horror, de terror dele, né? O Orla, que é super falado aí nessa época de Halloween, que eu acho que é o mais famoso dele. E entre alguns ali que estão nessa coletânea, nesse gênero de terror aí. Só que, quando você for comprar esse livro, saiba que ele não é um escritor desse gênero. Ele escreve sobre tudo. Aqui você vai encontrar muitas de diferentes críticas sociais. Ele vai falar sobre o amor. Gente, ele fala tanta coisa aqui. Então saiba que vocês vão encontrar de tudo um pouco, tá? Alguns contos, um ou outro ali eu não gostei. Tem um outro que é muito bom, alguns são medianos, é normal, porque se trata de uma coletânea muito grande, tá bom? Então, o que eu resolvi? Faz tempo que eu não falava dele, resolvi trazer um conto, então, com essa temática de Halloween. E, na verdade, esse livro aqui, eu leio com as meninas, eu leio com a Cris e com a Audrey, e a gente já passou na metade, ó, do livro. E a gente leu cada um deles e foi discutido cada um deles, pra vocês terem noção. Mas a gente deu uma pausa por conta das coisas que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, né? Uma das meninas é de lá. E aí a gente resolveu dar um tempo até a gente poder ter ela ter cabeça pra poder ler de novo. Mas a gente tava curtindo muito, tá? E aí eu voltei e escolhi um conto nessa temática. É um conto super curtinho, então vai ter spoiler, eu vou até o final com vocês, tá bom? É o Aparição, gente. Pra quem tem aí a edição, ele é na página 226, tá? E aqui, gente, começa com um grupo de pessoas ali num sarau e um senhor de mais de 80 anos. Eles estão ali aparentemente contando histórias sobre fantasmas. E um senhor de mais de 80 anos ali se levanta e diz que tem uma história pra contar. Ele fala que é um assunto muito delicado para ele, que deixou ele traumatizado e que durante toda a sua vida ele nunca contou algo muito assustador que aconteceu com ele há mais de 50 anos atrás. E aí ele vai nos contar. Então ele começa assim, ó. Eu também conheço uma coisa estranha. Tão estranha que virou a obsessão da minha vida. Eis que faz agora 56 anos que essa aventura me ocorreu. E não se passa um mês sem que eu não a reveja em sonho. Aquele dia me deixou uma marca, uma mancha de medo. Vocês compreendem? Sim, suportei o horrível pânico durante 10 minutos, de tal maneira que desde aquele momento uma espécie de terror constante permaneceu em minha alma. Os ruídos inesperados me fazem tremer por dentro. Os objetos que não distingo direito nas sombras da noite me dão uma vontade desesperada de fugir. Enfim, sinto medo à noite. Ah, não seria confessado isso antes de ter chegado à idade que cheguei. Agora posso contar tudo. Quando se tem 82 anos, não é permitido não ser corajoso diante dos perigos imaginários. Diante dos perigos reais, minhas senhoras, jamais recuei. Então, gente, aqui, né, ele há mais de 50 anos atrás, ele tá passeando ali no pier,
E ele encontra um homem ali. E ele não reconhece de primeira, ele fica meio assim. Só que daí quando ele reconhece, se trata de um amigo de infância, de muitos anos atrás. E conversa vai, conversa vem. Esse amigo fala assim pra ele, olha... Primeiro porque quando ele vê esse amigo dele, ele tá assim, péssimo. Tá péssimo, envelheceu, tá abatido. Algo aconteceu na vida dele, ele sofreu muito. Ele tá deteriorando lá o homem. Daí ele fala assim, olha, é que eu me casei e a minha esposa morreu com 1 ano de casamento. Uma fatalidade, uma doença do coração. Eu era muito apaixonada, etc. O homem ficou destruído, ele nunca superou isso. Com 1 ano de casamento. E aí ele vai, e se passam muitos anos mesmo, ele não superou. E ele precisa voltar na casa em que ele morou com a esposa, porque ele precisa de alguns documentos que estão lá. E aí ele fala assim pro protagonista, eu preciso muito da sua ajuda. Será que tem como você entrar lá? É numa casa enorme, sabe? Que tá fechada há muitos anos. E pra você pegar esses documentos pra mim, por favor. E ele vai dar as instruções de onde estão os documentos e quais são. Dá a chave pra ele da escrivaninha. E assim que ele chegar, é pra ele falar com o jardineiro, que o jardineiro deixa ele entrar. E ele vai. Assim que ele chega lá, ele encontra o jardineiro. O jardineiro já acha super esquisito aquilo lá. Assim, você tem certeza que você vai entrar? Eu falei assim, eu tenho certeza. Ele começa a ficar irritado. Olha, eu tô aqui com uma carta que ele me mandou e pediu pra eu te entregar, né, um amigo dele. Fez uma carta e a carta tá lacrada. Ele já ficou meio irritado. Falei assim, mas que carta é essa que eu não posso ver? Mas ele foi lá e entregou pro jardineiro. O jardineiro abriu, olhou meio assim. Daí ele falou assim, então, você já sabe o que eu vim fazer aqui, né? Eu vim entrar na casa pra pegar umas coisas aí. Abre. Ah, beleza. Ele foi e entrou. E o jardineiro, estranho. Você tem certeza que você vai entrar? Dele irritado, eu vou entrar, mas que saco, aquela coisa. E aí ele entra e tá... Pelo que eu entendi aqui, são muitos anos, né? Mais de 20 anos ali depois do ocorrido. E ele entra, ele já sente aquele ar de coisa fechada, aquela coisa. E quando ele entra no dito quarto, ele observa as coisas bagunçadas, uma marca de cabeça no travesseiro, como se alguém tivesse deitado recentemente ali. Beleza. Uma escuridão, ele tenta abrir a janela, mas tá emperrado. Daí ele não consegue abrir, beleza, vai assim no escuro mesmo, ele já vai se acostumando, né, com a escuridão. Então ele já vai, ele abre, ele vai apalpando os papéis, ele já sabe que o que ele precisa levar tá enroladinho, né? Então ele vai lá e pega. Nessa mesma hora ele sente uma presença ali atrás dele. Quando ele vira atrás, aí ele descreve pra gente a sensação aqui. Deixa eu ver, gente, onde é que tá... Ah, eu vou ler pra vocês aqui, ó. Aí na hora que ele vê, que ele sente aquela coisa ali atrás, ele vira, o homem quase morre, duro. E é uma mulher alta, de cabelo muito comprido e cabelo preto. Ele não tem reação ali, sabe? Aí passa aquele primeiro momento de terror e ela fala com ele. Ela começa a falar que ela precisa que ele ajude ela, que ele escove o cabelo dela pra ela, que ela precisa muito que alguém faça isso, que o cabelo dela machuca, que não sei o que, ela precisa que alguém penteie. E ele, em choque, começa a pentear o cabelo dela e faz uma trança, e aí ela agradece, como se fosse um grande feito dele, uma grande ajuda, simplesmente levanta e sai pela porta. E quando ele volta a si,
ele sai correndo de lá, sem olhar para trás. Passado o momento do choque, ele vai procurar o dono da casa, né, um amigo dele, para entregar os documentos, e ele não acha mais esse homem. Ele é tido como desaparecido. Depois ele foi atrás para alguém entrar lá na casa e verificar se não tinha vestígios de alguém morando lá dentro, né? Se a gente tá falando aqui de uma pessoa mesmo. E não tem vestígios de que alguém morou lá por esse tempo todo. Então, ele guarda esse segredo que traumatizou a vida dele pro resto da vida. Ele tá aqui contando pra gente. É um conto bem divertido. Agora deixa eu pegar um trechinho aqui pra você. Olha lá. Uma mulher alta, vestida de branco, me olhava em pé atrás da poltrona, onde eu estava sentado havia um segundo. Um tamanho espasmo me sacudiu os membros e quase caí para trás. Ah, ninguém pode compreender, a menos que tenha sentido esse pavoroso e estúpido medo. A alma se desfaz. Não se sente mais o coração, o corpo inteiro torna-se mole, como uma esponja. Dir-se-ia que todo o nosso interior se afunda. Não acredito em fantasmas. E bem, fraquejei sobre o hediondo medo dos mortos. E sofri em alguns instantes mais do que em todo o resto da minha vida, da angústia insuportável dos pavores sobrenaturais. Bom, gente, esse daqui é o conto, super rapidinho, tá? Muito gostoso de ler. Esse aqui, então, é o Guy de Maupassant, para quem ainda não conhecia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!